Eu imagino que todos já ouviram falar sobre Salomão, né? Um homem conhecido na história da humanidade. E a história conta que Salomão, ele muito jovem, ele recebeu o governo de uma nação, né? Muito jovem ele se tornou rei. E diz a história que o Criador apareceu para ele, né? E falou para ele: olha, você pode pedir o que você quiser. O que você quiser pedir, pode, que eu te darei. E Salomão pede sabedoria. Ele diz: olha, eu quero sabedoria para governar esse povo, né? Eu creio que eu e você, em muitos momentos da nossa vida, a gente falou: Deus me dê sabedoria, ou como ter sabedoria para tomar essa decisão, né? O que é melhor? Então, em algum momento, eu e você, como Salomão, nos encontramos diante de uma circunstância onde a gente percebeu a necessidade de ter sabedoria. E a história de Salomão continua e diz que num período da vida dele, ele se perdeu no caminho. Ele se perdeu, ele perdeu, né, essa decisão sábia e ele foi destruído. Foi destruído o reino dele, foi destruído o poder dele, a vida dele foi destruída. E hoje eu estava pensando nessa história. E aí eu disse: gente, um homem tão sábio, o homem considerado o mais rico da história, diz que sobre a face da terra ninguém foi mais rico que ele. E esse homem se perdeu. Por quê? Por que ele se perdeu? Né? O que eu e você podemos aprender com a história de Salomão? Por que ele se perdeu? E daí uma das coisas que eu penso que levou Salomão a se perder foi: ele se deixou levar pelas circunstâncias. Ele se deixou levar pelo que os olhos dele estavam vendo. Ele se deixou levar pelos desejos do coração. Ele se deixou levar por aquilo que é humano, por aquilo que é transitório, por aquilo que é passageiro. E ele se perdeu, né? Então, nós estamos sujeitos às mesmas circunstâncias que Salomão, independente da nossa posição financeira. Nós temos as mesmas possibilidades. O nosso olho olhar e desejar, o nosso coração sentir e a gente querer aquilo. E daí? Qual será a nossa resposta? Nós vamos decidir por um desejo? Nós vamos decidir por uma vontade? Ou nós vamos ter claro o nosso propósito de vida, né? A história bíblica diz que Jesus Cristo morreu para que todos os pecados fossem perdoados. Então, quando nós conhecemos Jesus, quando nós reconhecemos Ele como nosso único Senhor e Salvador, todos os nossos pecados foram perdoados. O passado, o presente e o futuro, todos, porque a obra já foi consumada no passado. Então, todos os pecados foram perdoados. Então, o problema não está no pecado, porque o pecado foi perdoado. O problema está o mal que o pecado gera na nossa vida, as consequências do pecado. Então, Salomão desejou e Salomão tomou uma decisão errada. E essa decisão teve grandes consequências para o reino dele e para ele como indivíduo. Então eu compartilho isso para que eu e você possamos no dia de hoje não tomarmos decisão por aquilo que nós desejamos, mas que as nossas decisões elas sejam em cima daquilo que nós temos como propósito de vida, aquilo que nós temos como objetivo, como sonho, e a gente não abra mão disso, né? E algo importante para viver os nossos sonhos é: o passado já foi, o futuro eu não tenho. O que eu tenho?
eu tenho o hoje. Eu tenho o aqui e o agora, né? E o que eu e você temos aqui agora? Talvez a família, talvez uma decisão profissional, talvez uma decisão espiritual que você e talvez eu tenhamos deixado para amanhã. Não, o amanhã nós não temos, nós temos o hoje, né? Então eu compartilho a história de Salomão para que eu e você possamos ter claro o nosso objetivo de vida e não abrirmos mão dele por nada.